Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema número 7. Duas forças agem sobre a caixa de 2,00 kg vista de cima na figura 5.31, mas apenas uma força é mostrada. Para F1 igual a 20,0 newtons, A igual a 12,0 metros por segundo ao quadrado, e θ igual a 30,0 graus, determine a segunda força, letra A, na notação dos vetores unitários, e como B, um módulo, e C, um ângulo em relação ao semieixo x positivo. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração adquirida por ele. O vetor R, que é a força resultante, é igual a m vezes o vetor A, que é a aceleração. Antes de aplicar essa lei, vamos escrever os vetores envolvidos na notação de vetores unitários. O vetor aceleração faz um ângulo de 30 graus com o semieixo y negativo. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, ou coordenadas, o cateto oposto, que utilizamos no cálculo do seno, é igual ao módulo da componente x. E o cateto adjacente, que utilizamos no cálculo do cosseno, é igual ao módulo da componente y. Perceba que ambas as componentes apontam para o sentido negativo dos eixos. Então, podemos escrever este vetor na notação de vetores unitários como: o vetor A vai ser menos 12,0 metros por segundo ao quadrado vezes o seno de 30 graus na direção y, mais menos 12,0 metros por segundo ao quadrado vezes o cosseno de 30 graus na direção j. Fazendo as multiplicações aí, pelos senos e cossenos, dá menos 6,00 metros por segundo ao quadrado na direção y, mais menos 10,4 metros por segundo ao quadrado na direção j. A força F1 tem apenas componente x e podemos escrevê-la como o vetor F1 vai ser 20,0 newtons na direção y. Como não sabemos o valor das componentes da força F2, vamos escrevê-la como o vetor F2 vai ser F2x na direção y mais F2y na direção j. Aplicando a segunda lei de Newton para as componentes, na direção x fica o Rx vai ser m vezes Ax. Então, F1x mais F2x tem que ser igual a m vezes Ax. F1x é 20,0 mais o F2x tem que ser igual a massa, 2,00, vezes a componente x da aceleração, menos 6,00. Então, 20,0 mais F2x vai ser igual, e multiplicando aí dá menos 12,0. Passando esse 20 para o outro lado, o F2x vai ser menos 12,0 menos 20,0, que dá menos 32,0 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton para a componente na direção y, fica o Ry vai ser o m vezes o Ay. F1y mais F2y é igual a m vezes o Ay. O F1y é zero, não tem componente y, mais F2y tem que ser igual a massa, 2,00, vezes o Ay, que é menos 10,4. Então, o F2y vai ser, fazendo essa multiplicação aí, dá menos 20,8 newtons. Escrevendo a segunda força na notação de vetores unitários, fica o vetor F2 vai ser menos 32,0 newtons na direção y, mais menos 20,8 newtons na direção j. O módulo deste vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Menos 32,0 elevado ao quadrado, mais menos 20,8 elevado ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 1024 mais 432,64, somando esses dois números, dá a raiz quadrada de 1456,64, que dá 38,16 newtons. Escrevendo esse resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, o A vai ser 38,2 newtons.
Se representarmos o vetor no plano XY, podemos identificar um triângulo retângulo formado por ele e suas componentes ou coordenadas. O cateto oposto ao ângulo θ, que ele forma com o semieixo x negativo, é igual ao módulo da componente y, e o cateto adjacente a este ângulo é igual ao módulo da componente x. A tangente deste ângulo a tangente de θ vai ser 20,8 dividido por 32,0, que dá 0,650. O θ, então, vai ser o arco cuja tangente é 0,650, que dá 33,0 graus. Como o problema pede o ângulo que o vetor faz com o semieixo x positivo, precisamos somar 180 graus ao valor calculado. Então, o ângulo φ vai ser 33,0 graus mais 180 graus, que dá 213 graus. Este ângulo foi medido a partir do semieixo x positivo no sentido anti-horário. Se medirmos o ângulo no sentido horário, o resultado se torna, o φ vai ser menos 147 graus. A soma dos dois ângulos dá 360 graus.